Bom dia a todos. Estamos na quinta-feira. Como prometido, vamos iniciar a leitura do capítulo 41. Estamos na página 212 do livro Tao Te Ching. E como de praxe, vamos ler todo o poema aqui e depois nós vamos adentrar em cada estrofe para ver o que lição Lao Tzu nos passa para refletirmos e levarmos a reflexão diária do nosso dia. Então, lembrando, meus irmãos, que estas lições do Tao não é um vídeo para que nós assistimos e deu. Nós temos que assistir estes vídeos aqui e começarmos o dia todo, nos lembrarmos desta reflexão. Pararmos por alguns minutos, dar uma assistida de novo, ouvir, para que a gente possa trazer a reflexão consciente desta análise, destes versos aqui, destes poemas de Lao Tzu, para que a gente possa aprimorar o nosso caminho de evolução consciencial, de expansão de consciência, ok? Vamos lá então. O homem superior, ao ouvir sobre o caminho, esforça-se para realizá-lo. O homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, às vezes resguarda, às vezes o perde. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, trata-o às gargalhadas. Aqui tem uma coisa que a gente vai comentar muito aqui nos vídeos. A gente chegou a uma parte interessante sobre esses estudos espirituais e sobre a espiritualidade atual. Se não fosse tratado às gargalhadas, não seria suficiente para ser o caminho. Por isso, as seguintes palavras sugerem: a iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. O avanço do caminho é como se fosse o retrocesso. As planícies do caminho são como se fossem iguais. A virtude superior é como se fosse o comum. A grande brandura é como se fosse o sujo. A virtude ampla é como se fosse insuficiente. Construir a virtude é como se fosse roubar. A consistência verdadeira é como se fosse o estável. O grande quadrado não tem ângulos. O grande recipiente conclui-se tarde. O grande som carece de ruído. A grande imagem não tem forma. O caminho é invisível e não tem nome. Assim, apenas o caminho é bom em auxiliar e concluir. Então vamos para a primeira estrofe, ver o que Lao Tzu nos traz através dessa estrofe aqui, que é um pouquinho extensa essa estrofe, mas de uma clareza para nós que estamos seguindo aqui os ensinamentos do Tao, sensacional, meus irmãos. Então aqui, o homem superior, ao ouvir sobre o caminho, esforça-se para realizá-lo. O homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, às vezes resguarda, às vezes o perde. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, trata-o às gargalhadas. Se não fosse tratado às gargalhadas, não seria suficiente para ser o caminho. Então aqui trata dos níveis de consciência. Primitivo, consciência do conhecimento e a consciência de sabedoria. Então vamos lá. As pessoas que podem apresentar 3 reações quando escutam falar sobre o caminho. Vamos lá. As pessoas podem apresentar 3 reações quando escutam falar sobre o caminho, conforme os diferentes níveis em que se encontram suas consciências. Não falei recentemente? Alguns se agradecem pela oportunidade que tiveram de se esforçam para seguir o Tao em busca da autorrealização espiritual. Este é o homem superior, que possui a virtude da sabedoria e acredita que o ser humano tem uma natureza essencial sagrada. Por isso confia nas palavras que ouve, na sua própria capacidade de alcançar a iluminação e se esforça para restaurar o caminho. Aqui é aqueles que conhecem a verdade toca o seu coração e não importa como eles estão na vida, eles fazem de tudo para buscar a realização na verdade. Ok? O homem mediano respeita as palavras que ouve
e algumas vezes tenta se orientar por elas, mas não possui equilíbrio e estabilidade emocionais suficientes para se convencer definitivamente da existência de uma essência sagrada na humanidade e de sua necessidade de alcançá-la durante a vida, e então oscila entre extremos. Alguns dias está mais espiritual, pratica meditação, cuida da sua saúde física, energética e mental, reflete sobre o seu destino e o destino da humanidade. Mas quando se abate diante dos resultados eventuais de insucessos na vida, sai em busca de manifestações que desviem seus pensamentos dos assuntos espirituais. Significa que ora acredita, ora desacredita. Ora está convicto, ora desperta de dúvidas sobre sua opção. E este é o sentido de às vezes, resguardar, às vezes, perder o caminho. E o homem inferior, aquele que descarta completamente o assunto, tratando com desdém as palavras que escuta. Ele não acredita em absoluto que o ser humano seja capaz de se desenvolver espiritualmente na direção do tal, porque não acredita nem mesmo que exista uma semente sagrada nos corações dos homens, com potencialidade para ser despertada. O risco do homem inferior, no entanto, não desmerece o caminho, apenas coloca em evidência a sua impossibilidade de compreender a importância da mensagem que lhe chegou. Se aquelas palavras não parecessem engraçadas para ele, nem mesmo teriam suscitado uma reação e poderiam ser aprendidas como um vocabulário familiar, presumindo o usual que lhe soasse como algo banal e trivial, igualado às normas adotadas por ele em seu cotidiano. E neste caso não serviriam como caminho para os homens mediano e superior. Viram? Então, estados de consciência. Então, aqui a consciência primitiva, que é o homem inferior, é a consciência primitiva. O homem mediano é a consciência do conhecimento. Ele conhece a palavra, ele respeita as palavras, ele ouve, às vezes ele pratica, às vezes faz a meditação, às vezes não faz. Quando tá tudo bem, tá mil maravilhas. Quando as coisas não estão bem, daí ele diz que aquele estudo tá fazendo mal, porque conheceu a ferramenta e perdeu. O professor não fala muitas vezes, gente, que assim, ó, a pessoa vem, pede, faz os pedidos, pega a ferramenta, utiliza a ferramenta, daqui a pouco vem, minha vida virou de perna para cima, eu perdi tudo. Virou em parafuso, não consegue evoluir no caminho e está botando culpa na ferramenta. Então aí a gente tem que prestar atenção o que a gente está ofertando para que a gente possa entrar em fase e frequência com a onda da ressonância, ok? Então, é o mediano. O mediano, ele às vezes, ele pratica. Quando está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Mas quando não está, está o temporal ali na sua frente, mas ele não tem a capacidade de dizer, passe quieto, mente atribulada. Foca na presença. Silencia. Feche os olhos. Contemple o escuro que você está diante. Porque o escuro que você está adiante é a sua própria presença. Ou seja, é a naturalidade, é a manifestação, é a energia manifestadora, é um catalisador da alma. Tem amor na escuridão. Na escuridão se faz a luz, que é o Espírito que anda sobre as águas. Voltamos amanhã. Curtem, compartilhem. Deixa aqui sua dúvida. Deixa aqui a sua percepção desses estudos do Tao, que é importante para nós aqui do canal também. E vamos nos unir, nossa família espiritual, para agregar aqui mais conhecimentos, mais estudos, para que a gente possa trilhar neste caminho juntos de percepção espiritual, que é a realidade da vida. Muito obrigado, que a paz seja convosco.